Esse vídeo é para você que tem ansiedade social e que, de certa forma, tem dificuldade de interagir com os outros. Você tem dificuldade de sair em público, tem dificuldade de falar em público, tem dificuldade de ir em encontros sociais ou até de se expor no seu próprio trabalho. Então, como é que vai funcionar esse vídeo? Esse vídeo vai ser mais um de análise de caso. Então, eu vou pegar um caso de uma pessoa completamente anônima que fez um texto em um grupo para as pessoas opinarem. Eu vou pegar esse texto, vou ler, obviamente é anônimo, vou criar um nome fictício para a pessoa, e vou falar os motivos pelo qual essa pessoa sente essa ansiedade social e o que ela poderia fazer para parar de sentir ansiedade social. Mas vamos lá. Vamos começar aqui, né? O nome fictício dessa pessoa que eu coloquei é Armando. Nosso grande amigo Armando. Calma aí que preciso ajeitar a mesa. Isso. Calma. Isso. Bom, então vamos lá. Vamos ler a história do Armando. O Armando botou um título na história dele, né? O título da história dele é: a ansiedade social é uma... Não sei se aqui pode falar palavrão, mas é uma coisa ruim, né? E sinto que não estou aproveitando a vida. A ansiedade social é uma... E sinto que não estou aproveitando a vida, certo? Então vamos começar. Olha, o início da história aqui do Armando, do desabafo dele, é muito interessante, né? Eu tava lendo aqui e eu falei, eu posso pular essa parte. Só que depois eu pensei melhor e falei, cara, essa parte é muito importante, isso aqui entrega o exato motivo pelo qual ele tem ansiedade social. Então vamos começar. Primeiramente, 1000 desculpas pelo textão, em caps lock, ou seja, maiúsculo. Essa é minha primeira vez postando nesse grupo e demorou muito tempo para que eu tomasse coragem e eu preciso contextualizar algumas coisas, mas aí vai. Olha só, percebe-se que ele já chega preocupado, inseguro, com o quê? 1000 desculpas pelo textão. Por que ele ficou com medo? Por que ele já está se desculpando? Pensa bem, uma pessoa que tem ansiedade social, o que ela tem de mais precioso para ela? Cara, o que uma pessoa que tem ansiedade social tem de mais precioso para ela mesma é a própria autoimagem. Então, de forma nenhuma, essa pessoa quer parecer uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente, uma pessoa que vai tomar o tempo dos outros. Então, ele tem uma preocupação excessiva com a própria imagem. Isso é um problema, Vamos lendo aqui a história dele e a gente vai acrescentando mais coisas. Eu sempre fui uma pessoa meio tímida, mas durante a minha adolescência sinto que isso se agravou a níveis alarmantes. Eu tenho uma extrema dificuldade em interagir e me conectar com pessoas. Eu não sei como explicar, simplesmente não rola. Eu sempre fico nervoso, sem saber o que falar, e quando eu eventualmente falho em interagir, eu fico frustrado, pensando nisso por dias, a ponto de não conseguir nem dormir. Então, olha, esses pequenos fracassos que ele tem são coisas que marcam ele de certa forma. E provavelmente foram esses pequenos fracassos de ter interação social que criaram toda essa preocupação em torno do meio social, né? Em torno de se interagir com essas pessoas. Então, olha, provavelmente se eu tivesse que chutar, essa ansiedade dele começou com pequenas falhas de interação social. Então, talvez quando ele era menor, ele tentou interagir de alguma forma, fracassou. Depois ele cresceu um pouquinho mais, foi lá na escola tentar conversar com alguma garota, fazer amizade mesmo, e fracassou. Então, o Armando é um cara que provavelmente passou por diversas dificuldades de interação social. E isso, de certa forma, marcou ele. Ele aprendeu que interação social é algo complicado, certo? Então, vamos continuar lendo aqui. Níveis alarmantes... Tá. Sempre me sinto deslocado em situações sociais e fico com receio de me expressar e falar sobre mim e sobre as coisas que eu gosto e acabar parecendo chato ou inconveniente. Exatamente o que eu falei. Nunca estive em um relacionamento e nem tenho amigos próximos. No máximo, tenho conhecidos. E sim, isso tudo também está ligado às minhas questões de autoestima, autoimagem, dificuldade de me expressar, enfim, o pacote completo. Isso tem me custado oportunidades e me deixado cada vez mais deprimido. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre a minha situação atual. Tá? Antes de falar sobre a situação atual do Armando, vamos analisar isso aqui que ele falou, porque aqui ele entrega também bastante coisa. Olha, ele tem dificuldade de falar sobre ele. E ele tem medo de parecer chato ou inconveniente. E aqui ele fala uma coisa que basicamente ele entrega todo o problema dele. Ele fala, eu tenho problemas com a minha autoimagem, certo? O que é uma autoimagem, certo? Uma autoimagem, por exemplo, essa garrafa aqui.
essa garrafa aqui, ela tem uma imagem de garrafa. É algo completamente estático, né? Mas nem é tão estático. Pode ser uma garrafa cheia, que está cheia de água aqui, e tanto pode ser uma garrafa vazia. E olha, se eu bater nela e quebrar, ela meio que vai ficar uma garrafa quebrada. Então, a própria imagem dessa garrafa pode mudar o tempo todo. O que acontece? Algumas pessoas, elas olham essa palavra, né, de autoimagem e elas também querem ter uma imagem para si mesmas. Então elas querem ter uma imagem de uma pessoa séria, de uma pessoa educada, uma pessoa formal, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bonita, uma pessoa, sabe, requintada. Então essas pessoas criam essas autoimagens e elas querem que todos consigam enxergar essa autoimagem nelas. Então elas ficam o tempo todo defendendo essa autoimagem, elas ficam lutando, deixando de fazer coisas para fazer com que essa imagem permaneça. Só que o que acontece é que as pessoas, né, o ser humano, Armando, o ser humano, ele não é estático, ele não é uma garrafa, ele não é uma caneta. Olha, uma caneta tem imagem de caneta, mas mesmo assim eu posso mudar a imagem dela a todo momento. A tinta da caneta pode acabar e tudo mais. Um ser humano, ele vive no gerúndio. Ele está acontecendo. Então, a todo momento, todo dia, minha imagem muda. Aqui com vocês eu tenho uma imagem, com os meus amigos eu tenho outra imagem, com os meus pacientes eu tenho outra imagem. Então, quando eu pego o Adilson, psicoterapeuta, e crio uma imagem sobre mim, eu basicamente estou me limitando a uma coisa. Eu estou chegando para mim mesmo e falando, olha, você é isso e nunca mais vai mudar. Então, qual que é o problema da autoimagem? O problema da autoimagem é que quando você pega essas questões e quer ter uma autoimagem para você, você se limita. Olha, ele está preocupado em manchar a autoimagem dele. Então, ele deixa de falar sobre ele mesmo para as pessoas não acharem que ele é uma pessoa, sei lá, uma pessoa preguiçosa, vagabunda, que não estuda, que não trabalha, que não faz nada. E ele simplesmente deixa de interagir para não sujar a imagem dele. Porque ele precisa ter uma imagem limpinha. Ah, eu não falo palavrões, eu não falo isso, eu não faço aquilo, eu não bebo, eu não fumo, não... Tá entendendo? Então, a autoimagem é isso. A autoimagem é o que mais prejudica as pessoas. E óbvio que vai afetar a autoestima dele. Vai afetar a autoestima, vai ter dificuldade de se expressar, porque ele tem medo de se expressar o tempo todo. Porque ele pode acabar falando alguma baboseira e as pessoas vão achar que ele não é a pessoa que ele quer que ele pareça, né? Que ele quer parecer ser. Então, por isso que ele tem um pacote completo. Isso tem me custado oportunidades e me deixado cada vez mais deprimido. É claro que está custando oportunidades, Armando. É claro que está custando oportunidades, porque imagina, você deixa de ir numa entrevista de emprego porque você pensa que as pessoas vão achar que você não se encaixa. Óbvio que você não se encaixa, você nem foi lá. Então você deixa de conversar com uma pessoa que poderia ser uma pessoa especial para você por causa do medo de sujar a sua imagem. Tem medo de tomar um não e ser um cara rejeitado. Óbvio, você não vai fazer nada na vida, você vai parecer um vaso de planta. Ó, tem um vaso de planta ali, que ele tem uma imagem... Mas mesmo assim, até a planta muda. Todo dia ela cresce um pouquinho, às vezes as folhas delas ficam mais verdes, às vezes ficam mais amarelas, às vezes morrem. Então, olha, nem uma planta tem autoimagem direito. E você quer ter autoimagem, você quer ser uma coisa. Você quer ser algo que está feito, só que você não está feito. Você está sendo feito. Tem uma frase muito boa do Ítalo Marcilli, né? É um psiquiatra, ele fala, nós somos pedreiros de obras incompletas. Então a gente está o tempo todo batendo laje, a gente está o tempo todo se construindo. Vamos continuar aqui com a história do Armando. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre a minha situação atual. Pois bem, em 2020 eu entrei para a faculdade e estou cursando atualmente. Eu realmente achava que no curso talvez conseguisse fazer amizades e melhoraria nem que fosse um pouco a minha situação. Mas obviamente está dando tudo errado, em caps lock. Primeiro, que eu não fui na semana do trote. Eu realmente não me senti confortável ou capaz de participar de um evento social desses logo de cara, por causa da autoimagem. Ele não escreveu por causa da autoimagem, né? Na época, eu não me incomodei com isso e pensei, ok, é só eu ir na próxima semana e ir conhecendo a galera aos poucos. Mesmo que eu me sinta meio desconfortável, só de eu estar em uma sala de aula com outras pessoas já é um passo, já é um passo em algum momento. Já vai rolar naturalmente. Mas daí, é claro, começou a pandemia e as aulas presenciais foram suspensas. Não vou mentir, isso meio que me aliviou no início. Eu achava que até seria mais fácil de interagir remotamente. O problema foi que, por eu não ter ido no dia do trote, todo mundo já se conhecia e já eram amigos. O único estranho ali era eu.
Por esse motivo, eu nunca consegui me enturmar. Tipo, eu praticamente não interajo no grupo da turma do WhatsApp, na turma eu não falo nada, nas aulas eu não falo nada, não ligo a câmera, e a única vez que eu conversei com alguém foi fazendo trabalho em grupo. E conforme o tempo foi passando, estou no 4º semestre atualmente, só foi piorando. Porque eu sempre sinto que vai ser estranho se eu começar a tentar interagir agora do nada, depois de tanto tempo no silêncio. Olha só, o Armando, ele está complicando a vida inteira dele na faculdade, e provavelmente isso não é só na faculdade, é nos relacionamentos pessoais dele, por causa dessa ansiedade social, que começa, a dele eu vejo muito bem que começa por causa dessa questão da autoimagem. Talvez o início do início dessa ansiedade não tenha começado por causa da autoimagem, tenha começado com aquelas interações onde ele fracassou. Fracassou, né? Porque, de certa forma, às vezes ele só deu uma travadinha e aumentou o problema. E provavelmente o problema dele foi aumentado por causa da organização de pensamentos dele. Provavelmente ele deve ter um conteúdo de pensamento mais catastrófico. Então, por exemplo, ele foi falar com alguém e gaguejou. E ele pegou essa cena, né, esse micro fracasso dele, e ficou levando para casa, para quando foi dormir. Ah, meu Deus do céu, eu gaguejei. Ela deve estar achando que eu sou um cara que não sabe nem falar, que eu sou um fracassado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou isso. E, cara, os pensamentos, eles meio que desregulam o seu sistema de medo, se você tiver com os pensamentos com conteúdo catastrófico. Então, olha só, aqui simplesmente isso é triste, porque o Armando está deixando de ser quem ele deveria ser por causa de ansiedade. Ele não consegue nem ligar a câmera, né, nas aulas online. Ele não consegue ligar o microfone. E, pelo visto, só está piorando. Ele está ficando deprimido. E agora ele tem medo de começar a interagir do nada, depois de tanto tempo no silêncio. Então, olha só, o medo, a ansiedade, é como se fosse uma briga de território mesmo. Então, cada vez que o medo te ganha, ele toma uma parte do seu território. Cada vez que o medo te ganha, ele toma uma parte do seu território. Então, aqui o medo ganhou primeiramente do Armando na parte do trote. Ele não foi no trote, o medo ganhou, dominou, tomou território. Certo? Então, depois teve aula online. O Armando não conseguiu ligar a câmera por causa de medo. O medo pegou de novo o território. Depois o Armando não conseguiu interagir no grupo da faculdade, no WhatsApp. Então o medo ganhou mais território ainda. Agora chegou um momento onde o Armando não tem território nenhum, ele meio que está no território do medo. Então quem determina a vida dele é o medo. O medo está tomando as escolhas para ele. Certo? Então vamos continuar lendo aqui a história do Armando para ver o que mais a gente consegue pegar. Mas o que realmente me preocupa e tem me tirado o sono à noite é que talvez em abril as aulas voltem a ser presenciais. E só de pensar que sou o único ali que não conhece ninguém e que eu vou ter que estar na sala de aula com todos, me deixa super nervoso e ansioso. Claro que deixa. Porque é o medo que está tomando controle. É o medo que está fazendo todas as escolhas. Eu entendo que para a maioria das pessoas isso tudo parece a coisa mais idiota do mundo. E provavelmente é. Do tipo, pô, só falar com a galera lá. E sim, eu me sinto um bosta de fazer tanto drama por tão pouco. Mas é algo que eu realmente não consigo controlar. Olha, isso é muito importante. Antes dele explicar aqui um pouco mais, eu vou falar. As pessoas, elas têm a mania de querer dar soluções racionais para os problemas. Então, vamos supor que você tem ansiedade, né? Você chega para algum amigo próximo ou uma pessoa importante para você e fala, olha, eu tenho medo de me expor em público, eu tenho medo de levantar a mão para fazer uma pergunta ao professor. A pessoa chega para você e fala, olha, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Cara, você acha que o Armando aqui não sabe que não vai acontecer nada? Você acha que o Armando sabe que, de certa forma, ninguém tá nem aí para ele? Ele sabe disso tudo. No fundo, ele sabe disso tudo. Só que essa ansiedade, esse medo, virou um problema irracional. É irracional. É algo que ele não consegue controlar. É como se ele tentasse fazer, mas como se um sentimento ruim aparecesse. Não sei se você já pulou de uma pedra, sabe? Nesses de cachoeira, que você vai numa pedra alta assim e pula. Ou você vai num tobogã muito alto e pula. Ou você vai pular num trampolim, alguma coisa assim. Mas quando você tá lá em cima, você fala, vou pular. Só que no momento que você tenta pular, você trava, você fica assim, meu Deus, não vou, e você fica lá durante 1 hora. Teve uma vez que
eu fui pular uma pedra que tem aqui em Vitória. Cara, eu fiquei lá 1 hora enrolando para pular. Então o medo é isso. O medo é algo que te trava para fazer algo que você sabe que você não vai morrer. Eu vi outras pessoas pulando ali e era tudo bem, não tinha perigo. Obviamente tinha perigo, mas era um perigo mais de boa ali. Ali dava para pular. Eu sabia que dava para pular e eu não ia me machucar. E eu não me machuquei. Só que de certa forma o medo me paralisava. Era como se fosse uma força invisível me empurrando. Então, olha, não tente resolver problema de ansiedade de forma racional, porque você não vai conseguir. Ah, Dilson, Armando, pode ficar tranquilo, cara. Você pode falar no grupo do WhatsApp porque ninguém vai nem ligar. As pessoas vão ver sua mensagem, vão responder e vida que segue. Ninguém vai nem pensar nisso por mais de 1 minuto. Só que não adianta falar isso. Não adianta. Porque não é um problema racional, é um problema irracional. Você precisa regular o seu sistema de medos. Você precisa mudar algumas coisas na sua cabeça em relação à autoimagem, porque isso realmente atrapalha a qualidade dos seus pensamentos. Depois que você melhorar a qualidade dos seus pensamentos, regular o seu sistema de medo e de sensibilizar esse medo que você tem em relação à exposição, cara, acabou a ansiedade. Acabou. Mas lembre-se, não é algo racional. Se você é aquele cara chato que não tem ansiedade, mas fica dando solução racional para os problemas dos outros, cara, você é insuportável. Sua ajuda não serve de nada. O que você fala não serve de nada. Simplesmente para, fica quieto, só fala que tá aqui, ó, tô aqui, pode ficar tranquilo. Melhor do que tentar dar solução que não funciona para as pessoas. Isso é bem frustrante. Eu mesmo já tive uma certa fobia social e já recebi esse tipo de ajuda, que é muito chato. Então, cara, vamos parar de diminuir o problema dos outros. Eu aconselharia, se o Armando estivesse vendo isso aqui, né? Não sei se ele vai ver, obviamente eu acho que ele nunca vai ver, porque é anônimo, eu também... Ele não vai ver. Mas... se eu fosse falar pro Armando, eu falaria, olha, Armando, não diminua o seu problema, porque ele pode parecer bobo, como qualquer medo é bobo, medo de avião, porra, quem tem medo de avião? É bobo, medo de falar em público é bobo, mas e aí, é um problema e realmente trava, cara, tem gente que tem medo de cachorrinho pequenininho, é um medo bobo, mas trava do mesmo jeito, é um problema sério, que realmente pode acabar com a sua vida. Então vamos lá. Tá, e sim, eu sinto um bosta de fazer tanto drama por tão pouco, não deveria se sentir. Mas é algo que eu realmente não consigo controlar, claro, não é um problema racional. Durante o ensino médio, eu era o aluno excluído da sala e eu não quero ter que passar por isso de novo. Estou cogitando largar o curso para tentar começar de novo e fazer direito dessa vez. Mas essa sensação de tempo jogado fora é grande também. Eu tenho ciência que isso tudo é coisa da minha cabeça. E que terapia provavelmente ajudaria muito. Com certeza ajudaria muito. Mas é aquilo. Mesmo ir a um psicólogo, para mim, soa meio assustador. Ter que ficar cara a cara com um desconhecido e me abrir emocionalmente. Além do mais, no momento eu não tenho como pagar por um. Então, é complicado. Olha só o que ele está cogitando. Ele está cogitando trocar de curso para ver se ele começa do jeito certo. Só que provavelmente ele vai fracassar de novo se ele continuar fazendo o que ele está fazendo. Porque o medo tomou todo o território dele. Então, olha o tipo de solução que ele está querendo achar. Como se o problema fosse o ambiente. Só que o problema não está no ambiente. O problema está nele. Está nele. Só que as pessoas têm essa ideia de que se mudar o ambiente, elas podem recomeçar. Até podem, mas não é a maneira mais inteligente. Então, é isso. Olha essa parte aqui, ó. É isso. Um texto estupidamente longo para um problema estupidamente idiota. Talvez eu delete esse post depois. Sei lá. Novamente, me desculpem pelo texto. Não consegui resumir. Mais do que isso, acho que ficou meio mal estruturado também. Enfim, eu nunca sei como encerrar um texto grande, gente. Então, tchau. Então, olha só o problema do Armando. Ele está tão preocupado com o que as pessoas vão pensar dele que num texto de desabafo, ele sempre se menospreza, ele sempre se diminui. Olha, um texto estupidamente longo para um problema estupidamente idiota. Isso parece até uma poesia, cara. É isso que a autoimagem faz com as pessoas. É isso. Isso aqui é uma pessoa tentando proteger uma imagem que ela criou de si mesma. Talvez eu delete esse post depois, sei lá. Novamente, me desculpem pelo texto, me desculpem. Não me achem besta, não me achem dramático, não me achem tolo. É isso que ele está falando, ele está implorando para as pessoas não acharem que ele não é alguma coisa ao contrário da autoimagem que ele criou de si mesmo.
É isso que ele está. E de certa forma, eu sei que as pessoas odeiam ser chamadas dessa palavra que eu vou falar agora, mas as pessoas que têm ansiedade social, eu já tive, e eu já reconheci isso em mim, obviamente, elas têm um certo egoísmo. E o que é ser egoísmo, né? O Armando é uma pessoa, ele parece ser uma pessoa legal, eu gostei do Armando, ele é engraçado. Ele é engraçado, gostei dele. Ele parece ser uma pessoa muito gente boa que, olha, seria legal ele acrescentar na vida das pessoas. Ele poderia acrescentar muitas vezes as pessoas, porque todo mundo consegue acrescentar algo na vida das pessoas. E o Armando, ele não está conseguindo acrescentar nada da vida das pessoas porque ele está o tempo todo pensando nele mesmo. Então, olha, é como se fosse uma autorreferência, tudo é ele, tudo o tempo todo está todo mundo pensando nele. Ele entra na sala, as pessoas vão pensar nele, porque ele é o cara que nunca falou nada. É ele o tempo inteiro. Ele não liga a câmera porque está todo mundo olhando para ele. Ele não liga o microfone porque está todo mundo olhando para ele. Ele não manda uma mensagem no WhatsApp porque senão vai todo mundo ficar olhando a mensagem dele. Então é o tempo todo ele. É como se ele estivesse no centro do mundo e tivesse todo mundo olhando para ele. Só que, olha, a verdade é que ninguém está olhando para ele. Só que, infelizmente, isso chegou a um ponto onde virou um problema irracional. Ele até pode saber agora que ninguém está olhando para ele, mas mesmo assim ele vai sentir medo, porque o sistema de medo dele está desregulado, o mecanismo de luta e fuga dele está desregulado. Então o cérebro dele acha que se expor em público, se expor à opinião dos outros é perigoso. Então o que começa a acontecer? O mecanismo de luta e fuga ativa, dá aquela reação de luta e fuga, né? Libera cortisol, adrenalina na corrente sanguínea, o coração acelera, a respiração fica ofegante, ele começa a suar frio, não consegue falar direito. Os pensamentos aceleram, então ele fica lá tendo crise de ansiedade. Então a primeira coisa que o Armando deveria fazer é focar em regular esse mecanismo de luta e fuga dele, regular esse sistema de medo. Depois é mudar essa mentalidade, porque aí depois a gente começa a realmente mudar o mindset dele, mudar a forma como ele pensa. Que aí é mudar essa questão de autoimagem, essa questão de egocentrismo, de egoísmo, de autorreferência. Porque o Armando está deixando de ser quem ele realmente é por causa do medo. Porque todo mundo nasceu para ser especificamente ela. Eu nasci para ser eu. Esse é meu objetivo final, é ser o mais eu que eu consigo ser. E o Armando, ele está deixando de ser ele por causa de um medo. Ele está perdendo oportunidades por causa de um medo. E com certeza isso está tirando muito o sono do Armando. Então, olha, Armando, ou você que tem ansiedade social, caiu. O que você faz? Primeiramente, para regular o sistema de medos, o que você tem que fazer? Você tem que criar níveis de exposição. Como assim níveis de exposição, Adilson? Olha, eu falei que o medo, sempre quando o medo ganha de você, ele meio que vai ganhando território, até que chega um momento onde ele ganha todo o território e ele determina as suas escolhas. O que você tem que fazer? Você tem que começar a reconquistar esse território. E como que você reconquista esse território? Ganhando do medo. Então você vai pegar situações onde você consegue ganhar do medo e ir começando a ganhar de forma pequena. Então, por exemplo, você pega um Uber. Cara, puxa um papo com o motorista do Uber. Fala, opa, cara, e aí, tudo bem? E aí, o Uber tá tenso, né? Cara, esses papos mesmo. Ou você tá no ponto de ônibus e fala, nossa, e o ônibus já passou? Cara, quando você começa a ganhar nesses pequenos contextos de interação social, o seu corpo vai entendendo que aquilo não é tão perigoso. E você vai voltando a tomar conta da sua vida, né? Você vai começar a não ganhar do medo. Conseguiu fazer essas pequenas interações sociais, você conversou com o Uber, conversou com o pessoal do ponto de ônibus, sei lá, conversa com um amigo seu, com um conhecido próximo, manda uma mensagem. Opa, tá tudo bem? Vamos fazer tal coisa? Ou você se matricula no jiu-jitsu, se matricula na academia, se matricula em algum esporte, alguma coisa do tipo. Começa a interagir com as pessoas lá. Tudo bem, você pode me ensinar aqui, eu sou aluno novo. Se coloque em situações onde você tem que falar com pessoas. Então, se você entrar no jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu, eu tinha fobia social, inclusive, quando eu entrei no jiu-jitsu, e o jiu-jitsu me ajudou bastante. Então, você tem que começar a interagir com pessoas. Não tem como você não interagir com ninguém no jiu-jitsu. Então, olha, você vai começar a falar com as pessoas, me ensina isso aqui. Aí você vai ganhando, vai começando a tomar sua vida. Aí você vai ter que lutar com as pessoas no jiu-jitsu. Então, você luta com elas, ganha, perde, você aprende a fracassar, aprende a ganhar, aprende a se frustrar.
Então é isso, você vai ganhando o território de pouquinho em pouquinho. Obviamente você não vai começar tentando ganhar numa palestra com 100 pessoas. Ah, não, vou ganhar do meu medo hoje, vou fazer uma palestra para 1000 pessoas, vou fazer uma live para 500 pessoas no Instagram. Não, não é assim que começa. Você precisa ir ganhando de pouco em pouco. Então você vai criando uns níveis de exposição onde você consegue se expor. E como se fosse um passo atrás do outro. Aí chegou um momento onde você fala, tá, agora eu estou muito seguro, eu vou, sei lá, vou apresentar um trabalho na faculdade sozinho. É em grupo, mas eu vou apresentar sozinho para todo mundo. Certo? Então, basicamente é isso. O que você pode fazer para tirar esse medo irracional de você é começar a ganhar do medo de pouquinho em pouquinho, certo? Então, é isso. Esse foi o Armando, esse foi o caso do Armando. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Um abraço.